Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui do Instituto Florescer. Eu sou a Vanessa, sou uma das parceiras do Instituto Florescer. Essa live é em parceria com a Luciele, do Acolher Materno. E o tema hoje ele é muito, pra gente, ele tem um quê diferente, um quê especial, que é sobre o papel da doula, né, no cenário obstétrico. Oi, Denise, tudo bem? Bem-vinda à nossa live, espero que você consiga ficar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da doula no cenário obstétrico. Essa é uma live que a gente formatou, eu brinco que é a nossa live tradicional, porque no último curso que a gente fez de doulas, eu e a Lucélia, a gente também... nós também fizemos uma live sobre a doulagem, foi muito legal, tanto para quem participou, assim, a gente teve vários feedbacks positivos, mas para a gente, enquanto doula, foi muito gratificante, porque falar um pouco da doulagem, falar da formação de doula é falar da nossa própria história, daquilo que a gente também acredita nesse cenário obstétrico, né? Deixa eu ver aqui que talvez seja a Lu me chamando. Então, vamos visualizar. Então, a Lu já pediu aí a entrada. Oi. Oi! Boa noite, Lu. Tudo Boa bem? noite, Dani. Tudo bem. Eu tava, na hora que você entrou, tava brincando que essa é quase a nossa live tradicional pré-curso de doula, que na vez passada a gente também fez, né? É verdade. E que foi super legal, assim, o feedback depois, e que pra gente também é muito rico, porque a gente fala um pouco também da nossa trajetória, da nossa história enquanto doulas, né? E aí, nesse momento, você entrou, quando a gente estava falando um pouquinho sobre o que é enfim, o que é a live de hoje, né? Sim. Se apresente, fale um pouquinho quem você é, né? Sobre o trabalho que você faz, daí eu também me apresento logo em seguida. Tá bom. Então tá, eu sou Luciele, né? Quem não me conhece, quem tá chegando aqui agora, ou para quem já me conhece, tá aí, eu tô vendo que tem algumas pessoas conhecidas. Eu atuo como doula, posso dizer, desde 2016. Eu formei no início de janeiro de 2016, mas desde 2015 eu já estava muito envolvida com isso tudo. Na verdade, desde 2013, que foi o nascimento do Theo. A gente vai chegar ainda nessa parte, né? E eu atuo desde então em Pato Branco, né? Pato Branco, Paraná. E também na região aqui ao redor, né? Na região sudoeste aqui. Mas como doula, no parto, no hospital, é em Pato Branco mesmo. Uhum. Ah, é ótimo, né? A gente tá fazendo essa live de novo. Dá até um calorzinho. Bom, eu sou Vanessa Bober, eu sou uma das parceiras do Instituto Florescer, sou doula. Atualmente atuo mais como doula pós-parto, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer da live, né? Sou terapeuta ocupacional de formação e isso impacta direto, porque eu vim por um viés da terapia ocupacional e aí acabou que a doulagem me apareceu como um caminho. E junto com a Andréia e com a Lu, coordeno o curso de formação de doulas do Instituto Florescer e do Acolher Materno, que já está na sua terceira edição. E que para a gente é muito feliz estar na terceira edição, né? Com certeza. Então, o tema da live, como a gente falou no início, é o papel da doula no cenário obstétrico. Inclusive, quem quiser ir mandando pergunta, intervindo, fica tranquilo que enquanto uma fala, outra vai anotando, e a ideia é a gente fazer um diálogo mesmo,
não é a ideia de dar uma palestra sobre o que é doula, porque isso a gente, né, talvez seja em outro momento, a ideia da live é a gente conversar, mas não tem como a gente iniciar a conversa sem esclarecer o que é essa figura da doula, que hoje ela tem uma popularidade, mas às vezes ela ainda não chega em tantos lugares, né? A gente, inclusive, a ideia da formação, tanto da Colher Materno quanto do Instituto Florescer, para a iniciativa de formação, ela veio nessa ideia, né? Vamos ser mais, vamos ir em espaços em que a doula ainda não chegou, que mais famílias tenham acesso à doula, mas também o que a doula representa, né? Então, a doula, ela é conhecida, sempre tem uma... Você ia falar alguma coisa, Lu? Qualquer coisa me interrompe. Falar que, assim, mesmo nos que a gente fala, né, que hoje está mais popular, né, as pessoas já ouviram falar a doula, mas o fato que é mesmo nos lugares onde a doula atua, as pessoas não têm noção do que a doula faz. Né? E inclusive Sim. A gente vê muitas pessoas que quando entendem o que é que a doula faz, mas o que é essa figura, o que essa pessoa faz, mas não é parteira, mas é o que então? A gente percebe que inclusive há uma demanda, né? A pessoa fala assim, nossa, eu gostaria muito de fazer isso. Então, eu acho que a gente nunca vai ser demais a gente falar sobre a doula e sobre o papel da doula. E por isso que a gente está aqui, né, hoje, falando e querendo que mais pessoas se informem. E existe um ruído, assim, né, do que é a parteira, do que é a doula, do que é, às vezes, a equipe de enfermagem, e são papéis muito distintos, assim, e que, claro, que à medida que a gente se aproxima, isso vai ficando mais claro. Mas a doula, eu acho muito emblemático a gente dizer que a doula, ela vem como uma figura de representação de uma mudança de modelo assistencial ao parto, né? Não tem como a gente descolar a doula de uma mudança de paradigma. Então, uma mulher estar no cenário de parto, historicamente, isso sempre foi muito, muito confortável. Se a gente pega qualquer livro, qualquer pintura, qualquer obra de arte, o cenário de parto ele sempre foi envolvido pela presença feminina. O que é recente, o que é contemporâneo, é a presença masculina, né? A presença do médico, que pra gente às vezes é tão óbvio, o médico tá aí, a doula ser estranha. Historicamente, a mulher, enquanto um papel de apoio e suporte a outra mulher, ele é histórico, né? Então, o parto, ele sempre foi uma ação do feminino, que com a mudança de paradigma de um hospital que era em casa, que era privado, né, daquela família, ele começa a transitar a partir de um discurso e ir para o hospital. Então, a doula, ela já estava nesse cenário, e a doula daí não seria o papel da parteira, mas seria aquela mulher que tinha experiência, que já tinha tido outros filhos, ou que sempre estava ali colado com a parteira, aquela pessoa, enfim, de referência naquela comunidade, e que na hora do parto era quem ia dar ali o suporte e o apoio para essa mulher, enquanto a parteira guiava ali as suas magias do parto, né? A gente perde um pouco essa figura quando a gente vai para o hospital, porque daí tem uma figura muito medicocêntrica, de um parto mais medicalizado, de um parto cheio de intervenção, a gente tem uma crescente, enfim, isso seria uma outra live, né? Mas mesmo com esse modelo mais tecnocrático do parto, a gente não tem uma mudança real desse cenário. Apesar de muitas vidas serem salvas pela tecnologia, a gente continua tendo uma alta mortalidade materna, as mulheres reconhecem muita violência e muita insatisfação nesse cenário de parto, e aí as próprias mulheres começam com o movimento de resgatar esse espaço como um evento do seu corpo, um evento desse feminino, que é desse parir, desse conhecer a si, de descobrir aí o seu poder de parir. E é nesse cenário que a doula ressurge, né? Talvez ressurja em alguns, principalmente a gente que está numa zona urbana, ela surge em outro aspecto, ela surge com um papel profissional, é uma acompanhante profissional,
Já nas regiões mais de interior ou em algumas comunidades, a gente ainda tem essa doula, que é essa pessoa de referência na comunidade, que se enxerga como doula e que é reconhecida pela sua comunidade como doula. Mas no nosso cenário urbano, no nosso cenário obstétrico, as próprias mulheres começam a estudar e a se formar para ser esse papel de referência e dar esse apoio que dava lá antigamente, mas não só isso, aproximar a mulher desse parir, desse evento fisiológico que nos foi perdido em algum momento da história. Então, é claro, né, isso de uma maneira muito resumida, se deixar, eu e a Lu, a gente estava até brincando, né? Não, a gente fala bastante, a gente começa. Mas se for para pensar o que é a doula é essa mulher que tem essa afinidade, essa aproximação com os cenários de parto, e aí a história dessa aproximação ela acaba sendo muito individual, e que acaba apoiando a mulher nos aspectos emocionais, físicos, subjetivos, organizacionais, enfim, algo que ligue essa mulher e esse companheiro, essa companheira, ao seu cenário ali de nascimento, né? Então, a gente está ali exatamente para fazer esse apoio e esse suporte, né, na hora de parir. Sim. No pré, né, na hora de parir e no pós. Então, de uma maneira muito resumida, a doula dá esse suporte. Ela não é quem acompanha parto, ela não é quem faz as técnicas de parto, ela não é quem avalia o bebê, mas ela é quem está lançando um olhar para essa mulher que está nesse momento de transição. Um olhar único, né, Vani? É um olhar, digamos, diferenciado, porque ele é exclusivo para aquela família, para aquela mulher, para aquele momento, né? Não é um olhar enviesado no sentido de que está preocupado com a questão técnica, clínica, né? É justamente dar esse apoio, esse suporte contínuo e que faz toda a diferença. Essa mulher que a gente tanto fala, né, da doula, ou esse papel que vem desde sempre, ela nunca saiu do cenário, né? Agora que ela recebeu justamente esse título doula. Eu até estava vendo no livro da Fadinha, que eu acho que a Fadinha foi a primeira, né, intitulada, digamos, doula aqui no Brasil. E ela diz que ela começou, né, esse movimento porque da experiência dela, que ela buscava o parto dela, então ela inseriu as técnicas de yoga, de coisas que ela já fazia para que ela conseguisse se beneficiar disso e conseguir parir naturalmente, enfim. E aí, que depois do parto dela, ela começou a ter busca, porque se espalhou, porque é isso, há uma necessidade, há um espaço a ser ocupado. Então, quando ressoa isso, como olha, tem alguém que dá um suporte ali, fez toda a diferença para mim naquele momento, as pessoas naturalmente buscam. E aí ela fala que as mulheres começaram a chegar até ela, e ela acaba adentrando depois no hospital para auxiliar as mulheres a terem bebês, até que um dia um médico que ela acompanhava o parto, estava acompanhando o parto, falou assim: Fadinha, você é doula. E aí ela falou: doula? Mas o que é isso? E aí ele falou assim: não, eu estava vendo um artigo, eu li num artigo, e as mulheres que dão um suporte contínuo, esse suporte físico, emocional e tal, se chama doula. E aí, isso eu até anotei aqui, isso em 1978 foi quando ela começou a atuar, então veja que é muito, muito, muito recente, né? E aí, a partir de então, diz que todos os partos que ela estava presente, ele falava assim: ah, Fadinha é doula. Então, é algo muito recente quando a gente pensa no nome e no Brasil, né? Porque a gente tem que pensar que o movimento ele não acontece aqui, ele acontece em vários lugares do mundo, até porque essa figura ela está presente, mesmo que não intitulada, né, como doula. E é por isso, né, por ser algo também tão recente, que a gente fica, às vezes, com essa dificuldade de compreender o que é que essa pessoa faz ali. A gente tem um pouquinho de resistência também na atuação, né, Vani? Assim como as pessoas não compreendem o que faz, também quando a gente adentra esse ambiente, todo mundo ali também não sabe direito o que a doula às vezes faz, né? E é essa figura de fato tão necessária, feminina, né? Para ter acompanhando ali aquela família, aquela mulher que está prestes a receber o bebê. Uhum. E geralmente, quando a gente começa, né, eu acho muito
Muito legal a Lu trazer essa história, exatamente porque o quanto que reverbera as boas práticas. Porque quando a gente fala de humanização, e a doula ela pode ser compreendida como um mecanismo para humanizar o cenário do parto, não é o único, não é exclusivo, não é o que garante, mas com certeza ajuda bastante. Quando você se aproxima, as pessoas começam a reconhecer esse espaço e aclamar que tem o doulas no lugar, né? Não é incomum os obstetras começarem também a buscar parcerias, a indicarem, porque de fato ter essa figura que tem esse olhar contínuo para essa mulher que está nesse processo de passagem tem muitas reverberações positivas. Não é um nem dois, nem duas evidências científicas que mostram, por exemplo, que a doula diminui o pedido de intervenções como analgesia ou outro mecanismo mais intervencionista, exatamente porque muitas vezes o que a mulher precisa é de uma acolhida, ela não precisa necessariamente daquela intervenção. E entendam que ter doula não nos garante não ter uma intervenção, mas quando essa intervenção ela tem um discurso que muitas vezes precisa de uma ajuda, de um apoio, de um acolhimento, a doula ela pode ser esse suporte, né? Diminui o número de cesáreas, diminui o tempo de trabalho de parto, não é um tempo assim, não tem uma redução drástica, mas comparado a alguns partos que não têm essa assistência, a gente tem alguns estudos que mostram, mas principalmente existe um relato das mulheres de muito mais qualidade, de uma experiência muito mais positiva em relação a esse parto, e isso faz total diferença, porque você se sente acolhido num cenário que na nossa cultura hoje muitas vezes é desconhecido, muitas vezes a gente começa a se aproximar sobre muitas coisas do parto quando a gente está gestante e dependendo de qual percurso que a gente faz ou com os profissionais que a gente dialoga, ainda conversam sobre o parto no terceiro trimestre, né? Então, às vezes, muito... pois mas existe essa pessoa de referência que você pode ajudar mesmo essa transferência, né? Essa passagem. Então, quando as pessoas começam a vivenciar isso, isso se propaga. E a gente fala muito, não é moda, porque moda é uma coisa que vem e vai. A doula sempre teve, né? Mesmo a gente, como a Lu falou, mesmo a gente não reconhecendo o nome, se você vai em algumas comunidades, existem essas mulheres que às vezes nem se intitulam ainda como doula. Mas sempre teve ali, sempre foi um recurso válido para que essas mulheres tivessem esse suporte. Isso. E a gente está falando, quando a gente está falando aqui, a gente inclusive está dando foco para o parto em si, né? Mas não necessariamente, porque a doula ela pode ter trabalhando e atuando, seja, né, só no pré-parto, no pós-parto, no pré-parto, parto e pós-parto, né? Aqui a gente hoje, né, precisa de fazer um curso, ter um certificado, mas quando a gente vai lá na Orine, não seria necessário. Né? Hoje, muitas doulas, acaba que nós também temos muitas coisas no nosso curso também, que são técnicas de parteria, né? Que quando a gente está falando já de posição, de algumas técnicas para alívio de dor, a gente já está, assim, pega algumas ferramentas que é da parteria que se perdeu, né? Se perdeu, a gente vai para esse evento clínico, médico, hospitalar e deixa de ter aquele olhar fisiológico, né? Então, mas quando a gente olha lá em distante, é isso. Seria essa pessoa exclusivamente ali para dar esse suporte físico, para auxiliar com massagem, para ajudar a levantar, para ajudar a ir no banheiro, para ajudar a se trocar, enfim, né? E quando a gente adentra o hospital, a gente já está perdendo muito da fisiologia, né? Porque a gente se despersonifica, né? Chega lá, troca roupa, tira tudo. Então, isso tira muito dessa... Às vezes, apesar de ser simbólico, mas tira muito do nosso poder pessoal, né? A gente acaba tendo que se encontrar de maneira diferente ali e num ambiente completamente desconhecido. Muitas mulheres chegam no hospital, né? Ou chegam na gente, não sei como que foi, como que é a tua demanda, mas elas nunca adentraram assim um hospital.
Então, quando chega alguém que já conhece esse cenário, que já leva informação de como que funciona lá, como que é a dinâmica, o que que vai acontecer, o que que não vai acontecer, muda completamente essa experiência. E é por isso que as evidências científicas conseguem comprovar esse melhor desfecho, né? Quando a gente fala não só que já terminou num parto, né, natural, humanizado, enfim, o que a gente quer que nomeie aí, mas no sentido de experiência mesmo, se torna mais positiva e a gente acaba precisando, a mulher acaba precisando de menos intervenções, né? O relato da diminuição de dor, essas percepções. Por quê? Porque você já não entra cheio de adrenalina, de medo de cortisol, né? Você está se sentindo segura. Então, por mais que seja um ambiente desconhecido, para a mulher, a doula consegue levar essa segurança por ser um rosto conhecido, né? Alguém que ela conhece antes daquele evento que é o nascimento do bebê, que já é muita coisa, né? Que, tipo, como que lidam com esse negócio, assim, não é todo dia que acontece, né? Então, é por isso que eu vejo, assim, a doula com um papel, com uma, assim, com uma importância dentro do cenário de parto que eu não vejo outro profissional, outra pessoa ali conseguindo ocupar esse espaço. É de fato, assim, falta palavras para ter descrevendo. E a gente vê isso nos relatos que a gente recebe, né, Vani? As pessoas que são Uhum. acompanhadas, as pessoas que depois passaram pelo processo e falam assim, nossa, eu sabia da importância, mas eu não tinha noção do quão importante seria. Tipo, como que eu passaria por isso sem você aqui? Então, é muito isso, assim, são coisas que a gente às vezes tem até dificuldade, né, de tu mensurar. E isso vai repercutir, com certeza, né, na experiência que essa pessoa tem, que é ter esse suporte emocional contínuo ali. Uhum. Tem A Bruna trouxe, né, que muitas pessoas procuram a doula no segundo parto por uma experiência no primeiro. É verdade, Bruna, acontece. Infelizmente, a gente ainda tem no nosso cenário obstétrico um alto índice de violência obstétrica, que são exatamente essas intervenções, essas ações que lesam a mulher, seja psicologicamente, fisicamente, até por negligência, e que muitas vezes esse parto ele faz um registro muito negativo, né? E quando a gente, até quando a Lu fala assim, eu e a Lu, a gente tá falando, né, dessa experiência positiva, mas qual que é a importância disso? O evento do parto por si só, ele é um evento de ruptura, ele é disruptivo, né? Assim, imagina o tamanho desse evento físico, porque a gente tem uma cascata hormonal e uma abertura do nosso corpo e uma adrenalina que a gente nunca vai sentir na nossa vida de maneira natural, né? E ao mesmo tempo, psiquicamente, um corpo que ele pare outro ser. Ele se parte em dois, ele se rompe. Então, só isso por si só já é um evento que você elabora e elabora há muito tempo. Se você já tem uma violência ou uma intervenção que você se sente lesada, ou uma experiência negativa daquele momento, você tem mais aspectos para você elaborar, mais aspectos para você subjetivar num pós-parto, e aí no nosso curso a gente tem vários falas sobre o pós-parto, porque a gente reconhece essa construção parental muito importante para a família, né, para a mulher, para a família, que já é intenso por si só. Não vou falar que é difícil, porque também não é. Cada família vai reconhecer de um jeito, mas pode ser que seja, mas ele tem sua intensidade. Se você tem algo que é de fora, como uma violência ou como uma experiência negativa, isso gera muito mais demanda, junto com o papel, junto com que você está construindo, junto com uma amamentação. Então, acontece muito dessas mulheres no segundo parto virem exatamente por reconhecer a importância de ter um espaço de dignidade para o nascimento. Porque quando a gente fala da doula, apesar de, claro, né, a gente reconhece esse evento como fisiológico, a gente não fala necessariamente de um parto sem intervenção, porque a intervenção ela está ali para salvar vidas. Mas a gente fala de um parto com dignidade e acolhimento.
Então, isso acontece bastante, porque infelizmente a gente ainda tem um cenário obstétrico muito violento. Sim. Não sei. Acho que é isso que tinham perguntado ali, não tem mais nenhuma pergunta. Ivane, conte pra gente como é que você chegou nesse cenário, tipo assim, o que que fez você, tipo, plim, vou ser doula, tipo, viu a palavra, viu em algum lugar, como é que foi pra você, assim, o que que te trouxe pra esse mundo? É, até quando a gente estava falando, né, de resgatar isso da nossa história, isso é muito doido, né? Porque já foram 9 anos de história aí com a perinatalidade, com a doulagem. E eu acho que cada doula ela tem uma construção muito subjetiva, né? Do que faz a gente caminhar para a doulagem. Eu sempre tive o desejo de trabalhar com perinatalidade, sempre foi materno-infantil, né? Fiz a minha residência nisso. E eu tinha, assim, eu fazendo residência, nossa, eu sei muito sobre isso, né? E aí tinha uma banca ali de um saber técnico científico, né? Que a gente tem mesmo essa arrogância, principalmente quando a gente enfim, não tem outras experiências. E aí, nesse momento, eu tive uma irmã que engravidou muito jovem, e durante o parto dela inteira era assim: ah, é óbvio que vai ser normal, né? Claro, ela quer, vai dar tudo certo, não tem porquê. E eu sempre falo que a minha vida com a Laura, né, foi uma transformação, que é a minha filhada hoje, que tá com 9 anos, e o nascimento da Laura, eu já trabalhava com perinatalidade, eu já trabalhava com mulheres que estavam tornando-se mães, já tinha visto partos, mas quando a Laura chegou, a minha irmã acabou passando por uma cesariana desnecessária, que ela não desejou, que ela não reconhece como uma cesariana válida para a experiência dela, ela sofre com o relato da experiência dela. E aí a gente vê assim, caraca, é muita coisa, né? É muita coisa esse cenário de parto, é muita coisa. E aí eu percebi que esse conhecimento técnico científico, apesar de importante, nunca deixei de reconhecer tanto que o meu percurso ele sempre perpassa por uma formação mais formal. Mas eu falei, não é só isso, deve ter alguma outra coisa que fala pra gente de outro lugar. E esse outro lugar era o lugar da mulher, né? Então eu comecei meu percurso aí, comecei com pós-parto, que eu falei, é por aí, né? Eu comecei com a formação no pós-parto, só que daí as mulheres começaram a me convidar para acompanhar partos. Então é aquilo, né, que a gente acaba talvez construindo uma energia, e eu comecei a acompanhar o parto, inclusive antes de fazer a formação. A gente não tem hoje a formação de doula, a gente vai falar isso um pouco melhor no final, mas o curso ele é uma possibilidade mas ele não é o único caminho para. E aí essas mulheres começaram a me procurar, eu falei, olha, vamos aprender, vamos viver. E aí a doulagem bateu na minha porta sim, bateu a partir de um desejo, de uma formação profissional, mas como eu acho que é a doulagem, essa revisitação mesmo desse conhecimento do que é esse saber, ele veio com o nascimento da Laura, que daí eu percebi assim, não é só isso, né? E aí as mulheres começaram a fazer esse convite para me aproximar ao cenário do nascimento, e a partir daí eu fiz a minha formação. Eu fiz o meu curso de doula e fiz os outros cursos que eu acho que contemplavam a minha formação exatamente para que eu conseguisse prestar um cuidado para as mulheres com qualidade, né? Com isso que é essa ligação que a gente fala, né? Quando a Lu fala, é alguém que eu olho e pelo menos tem uma referência do que está acontecendo. Então eu precisava me apropriar desse lugar. Com o tempo, por conta das demandas, a gente tem bastante demanda como doula. Então, quem é doula, sempre no começo a gente tem ali uma sede, mas eu acho que a Lu também, né, pode dividir isso comigo. Mas com o tempo a gente vê que sozinha o parto ele tem muitas facetas. Tem isso da preparação do parto
E com o tempo eu caminhei para o pós-parto e hoje eu atuo como doula pós-parto. E ofereço consultoria de amamentação, apoio nos cuidados do bebê, esse suporte físico e emocional, que a doula ela é essa figura, eu busco oferecer no meu serviço no pós-parto, né? Nessa construção dessa mulher na sua identidade materna e de desenvolver esses cuidados com o seu bebê. Então, a minha trajetória ela foi resumidamente, né? Foi mais ou menos assim. Sim. E é isso. A maior parte das pessoas, né, eu também cheguei meio que por esse lugar. A gente acaba vindo muito. Hoje eu até vejo que como deu uma difundida no nome doula, formação, às vezes chega aquela coisa assim, eu tive uma doula e a experiência foi muito boa, e aí gera às vezes uma curiosidade numa pessoa que é da assistência materna infantil, ou que nem é, né? Mas que resolve estudar mais sobre o tema, até porque, tipo, no primeiro curso que a gente ofereceu, agora também, né, Vani? Teve algumas que formaram que não tinham intenção de atuar como doula. Vamos ter pessoas assim também, que trabalham assistindo mulheres, né, seja enquanto está gestando, sejam astentantes, sejam no pós, mas eu vejo que tem, sim, muito, principalmente das que vieram as primeiras, chegaram por essa demanda pessoal mesmo, né? Vieram desse lugar que viu alguma coisa e isso me trouxe até aqui, assim. Nem vou deixar você perguntar, vou falar como é que eu cheguei, então, porque eu sou assim, muito engraçado, sabe? Todos os cursos que já adiantando, né? Não há necessidade de a pessoa ter uma formação, que inclusive isso é uma pergunta muito recorrente, eu até anotei aqui, né? Não há necessidade da pessoa ter uma formação na área da saúde, que nem você é TO, né? Mas não precisa, né? Não é um pré-requisito para ter fazendo curso de doula e tampouco pensar em atuar como doula, né? Só o fato de você querer saber sobre esse mundo, né? Sobre a assistência obstétrica, sobre o viés feminino, né? Tudo que engloba isso, né? Pode ter levando a pessoa para esse caminho. Mas eu sempre fui a pessoa, em todos os cursos que eu fiz, uma outra pessoa fala assim: eu sou psicóloga, eu sou enfermeira, eu sou não sei o que lá, eu sou técnica de enfermagem, eu sou. Coloque qualquer coisa, né? Que fosse terapeuta ocupacional, uma profissão que eu pouco entrei em contato, né? Eu sou fono, tudo, porque a maior parte das que chegam, ou eu vivi um parto traumático, eu tive uma doula, ou eu vivi um parto traumático e eu quero ajudar outras mulheres, enfim. E aí eu era a única que falava assim: eu sou médica veterinária. Em todos os cursos. Eu era a única que tinha, assim, uma formação, tipo assim, mas como assim? Médica de bicho tá fazendo o quê aqui, pensando, né, em trabalhar com mães e com bebês. E é muito curioso, porque eu vim necessariamente pela minha história pessoal, agora até há poucos dias, né? Lancei o site, tem lá os meus relatos de parto. Mas eu vim desse lugar que eu não sabia o que fazia uma doula, tão pouco que existiam modalidades, né, de parto, de assistência, ou que a gente tinha necessidade de estudar alguma coisa para saber alguma coisa antes de parir ou receber esse bebê, seja via cesariana, né, seja via vaginal, um parto normal. Eu tinha, assim, completa ignorância. E eu era aquela pessoa também, né? Que você entrega, digamos, a tua vivência. Porque é isso, né? Minha obrigação, minha parte é gestar. Sair esse neném aí, vai sair uma outra pessoa que vai tirar o que vai me ajudar, né? Muito louco, porque a minha avó, minha avó falecida, mas ela teve 12 filhos. E 11 filhos nasceram em casa. E a minha mãe relata, assim, ó, que quando ela estava em trabalho de parto, agora a gente sabe que era em trabalho de parto, mas que ela sentia que o bebê ia nascer, ela pedia para que eles fossem brincar um pouco mais longe. Então, tipo assim, a brincadeira estava dentro de brincadeira de casa, ou logo ali fora. Aí mandava, vai lá pro galpão, vai lá para não sei aonde. E quando eles chegavam, esse bebê sempre estava no colo. E apesar de eu ter vindo desse lugar, da minha mãe, né, ter nascido em casa e tudo, eu
não conseguia ver essa realidade de parir nem nada. Eu tinha muito receio. Por quê? Porque hoje eu sei que as histórias que eu conheci eram histórias violentas, né? Cheia de intervenções desnecessárias, e que tiram essa mulher, né, desse lugar de ser protagonista da história dela, enfim. Mas eu tinha pavor de parto. Então eu não queria parir, não tinha vontade nenhuma de parir. Mas isso não evitou que a médica que me assistia, não botasse terror. Mesmo eu sendo a pessoa que não queria um parto, me colocou terror com relação, assim, para não correr o risco de eu querer um parto normal, né? E assim, aí eu acabei sendo afastada da Nayara, que foi onde começou a minha história, enfim. Tive um pós-parto que a gente falou muito aqui, já muito, né? Apesar de ter falado pouco, mas a importância que é essa vivência da recepção no teu pós-parto. Então, meu pós-parto foi um caos, assim, foi um horror. E hoje eu entendo que foi muito dessa vivência, porque eu vivi não que seja aquela coisa, né, Vani? Tu vai viver isso e aí teu desfecho vai ser aquilo. Mas eu sei que contribuiu muito para minha história e me impactou muito, assim. É, Eu fiquei afastada da Nayara sem necessidade, por 12 horas, enfim, aquela coisa de instituição, e bebê que vai para berçário, enfim. E foi uma experiência muito ruim. E quando eu me vi grávida do Theo, coincidentemente, eu me deparei assim com uma foto de nascimento e tinha uma mãe abraçada assim no bebê, assim, grudada no bebê, e o pai atrás, assim, ele não estava abraçado nem nada do filho, né, ali na mulher, mas ele estava assim, ó, tipo, chorando. E eu olhei para aquela cena e eu pensei, cara, isso é parto normal? Não. Tipo, como que isso existe e eu nunca soube que dá para nascer um bebê dessa forma. Então ali foi assim um tapa muito grande assim na minha cara, inclusive eu uso essas palavras lá no meu relato de parto, que foi assim, tabefe, sabe? Tipo, eu me senti a pior das pessoas, inclusive, tipo, como que eu, né, deixei a coisa acontecer sem ter me informado. E aí foi no que eu busquei viver um parto diferente do Theo. Eu já morava em Pato Branco. E essa foto dessa mulher, ela tinha parido em Florianópolis. E até outro dia eu estava conversando com o Diego como é que foi assim, foi tão arrebatador, foi tão potente aquilo lá que eu vi que a gente nem pesquisou para ver se tinha algum tipo de assistência semelhante aqui na região, né? E de fato eu acho que aqui a coisa estava muito engatinhando, porque foi a partir disso, especialmente que foi 2013, né, Vani? Que a gente tem ali o documentário Renascimento do Parto, e aí sim a gente tem um boom dessa questão de trazer para a discussão essa questão da assistência ao parto em si. E a gente pensou, não, assim, quando eu vi aquilo, se eu quero isso para mim, eu quero poder ter. Não foi assim, eu quero que um bebê saia pela minha vagina. Eu quero ter o meu bebê no meu colo. Eu quero viver isso, eu quero experienciar isso, né? Porque foi tudo que me foi tirado. Então eu acabei saindo de Pato Branco, assim, de várias coisas aconteceram, enfim, foi difícil eu conseguir fazer o meu pré-natal aqui. A gente hoje, apesar de ter mudado um pouco, mas é escasso, né, os profissionais. A gente ainda engatinha nessa coisa da assistência obstétrica, em como é conduzido, como é nos falado, enfim. Eu tive acompanhamento aqui, eu troquei de profissional também, mas eu lembro que eu já estava muito certa, assim, eu só fui informar os profissionais que eu ia fazer parte depois que eu já tinha estudado muito e que eu já tinha contratado doula, e aí veio no pacote, assim, tipo, tem a doula lá, a pessoa tinha doula, então eu preciso ter doula também, sabe? Então, tipo assim, O combo. a doula é importante, fora doula, quero doula. Então eu contratei a doula muito cedo, com 12 semanas eu já tinha contratado uma doula. E eu lembro, tipo, um dos profissionais, assim, né? Ele me fez um toque desnecessário, a gente sabe que não há necessidade de fazer toque, ainda mais no início da gestação. Ele fez um toque e eu tinha dito para ele que eu queria parto, e eu já estava querendo saber o que é que ele ia me falar, na verdade.
E aí ele com o dedo dentro da minha vagina, isso é violência obstétrica, né? Ele fez assim, falou assim, você tem, o teu canal vaginal é muito estreito, que era além da minha cesárea, que não tinha como ter parto depois, a minha vagina era muito estreita e eu não ia conseguir parir. Então ali é óbvio que foi a última vez que eu fui nesse profissional, eu não retornei nele, fui para outra a partir dali. E aí eu contratei uma obstetra, né, que é a Roxana, ela é professora na UFSC, fui para Floripa porque lá tava a banheira, tava aquele cenário daquele pai, daquela mãe, e foi aquela imagem que eu construí na minha cabeça, né? E de fato, assim, só faltou ter o Diego chorando na mesma posição, porque as fotos, eu fiz questão de ter uma fotógrafa também, né? Como é potente essa coisa da gente. A idealização ela é ruim, mas ela nos mobiliza, né, para um desejo. E aí eu vivi aquele parto que eu tanto queria. Então eu viajei 750 quilômetros e acabou que foi essa história que reverberou um pouco aqui, porque aqui também nunca ninguém tinha ouvido falar do que é doula. E ok, né? Porque eu também não tinha ouvido falar até então. Então, foi a partir dali que tudo começou, mas eu nunca tive. Depois de eu receber, Vani, a assistência de uma doula, eu pensei, cara, se eu já imaginava que eu não podia ter esse papel, agora eu tenho certeza que não é pra mim. Porque eu pensei, não é pra mim, cara, ficar ali o tempo todo junto e tal. Eu já comecei a pensar, nem, né? Então eu vivi a minha experiência e pra mim tinha acabado. Até que eu engravidei da Helena. E aí, todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido foi muito importante para que eu conseguisse me manter, gestando a Helena, enfim, sobrevivendo dentro do hospital, que eu fiquei quase 60 dias internada. E aí foi ali que caiu uma ficha muito grande, no sentido de tal, ok, Luciana, você viveu a sua experiência aí, mas tem um monte de mãe aí que nunca ouviu falar de um cenário, de uma assistência diferente, tal qual você há nem 2 anos atrás, porque eu ainda estava grávida da Helena em 2015. Então ainda era muito intensa aquela vivência que eu tinha tido, né, com o Theo. E aí eu saí assim, sabe? Eu saí muito. Hoje eu sei que me mobilizou, foi um sentimento de revolta mesmo, uma raiva positiva, né? Eu saí dali assim, sedenta, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Tá ok, não me vejo como essa pessoa que fica ali com a mulher o tempo todo e tal. Sou muito, que a minha doula, assim, toda delicadinha, né? Assim, não, sou essa coisa aí. Mas só que não, assim, a gente acaba, que a gente vivendo é uma coisa, né? Mas a gente tendo no cenário do nascimento é outra. E a partir do momento que eu comecei a me envolver com as mulheres, que essas mulheres começaram a chegar em mim, assim, digamos, até ontem, dá para dizer que literalmente, assim, para mim foi sempre muito missão de vida. Eu não ficava divulgando meu trabalho, me contratem, sei lá o que, falando da importância da doula. Eu simplesmente falava, né, do parto, da doula, enfim, então essas mulheres foram chegando. E a partir do momento que eu vi o primeiro nascimento, assim, eu não consegui mais me ver fora daquilo. Porque tu é tomada de um tanto de ocitocina, de um tanto de coisa, que eu também até ontem estava agarrada, né? Agora eu vou ir para esse teu caminho aí, trabalhar mais com pré-parto e com pós-parto, auxiliando, vou acompanhar minhas últimas gestantes, eu vou acabar saindo da sala de parto, pelo menos nesse modelo que eu tô. Mas eu sou super suspeita, assim, porque eu saí desse lugar de alguém que achava que não posso fazer nada e isso é que eu não vou atuar, para alguém assim extremamente apaixonada por aquilo, porque é muito arrebatador, né, Vânia? E aí aqui estamos. E Sim. quando eu tive o primeiro insight do tipo assim, acho que eu preciso fazer também outras coisas minhas me chamando, né, para vidas diferentes. Foi onde eu chamei vocês para gente ter fazendo o curso, promovendo o curso, porque eu vejo a doula como assim fundamental dentro dessa assistência, como alguém muito importante mesmo para ter melhorando esses desfechos, para ter acolhendo essa família, né, de forma tão individual, única mesmo, né? Uhum, sim. A Bruna tá. Que história, Lu. E eu acho que a doula tem a ver com as histórias, né? Quando a gente traz a nossa história, quando a gente escuta a história das mulheres
e das famílias que nos procuram, ela tem uma potência de transformação, né, para quem escuta, mas também para quem consegue reviver aquilo, né? Seja por qual motivo que elas buscaram. E uma das coisas que a gente se encontrou aqui no Acolher Materno no Instituto Florescer é exatamente da gente reconhecer, primeiro, que essas experiências são sempre subjetivas e únicas. A nossa proposta de dolagem nunca é assim, ó, então eu tenho um pacote aqui para você ter o seu parto da sua vida, né? Porque o parto da vida do outro é a vida do outro. E isso pode acontecer de muitos caminhos que às vezes a gente acha que não é o caminho, mas para a pessoa é aquele, tá tudo certo. Se for da escolha, se foi de uma preservação de dignidade, tá tudo certo, né? E também os caminhos das mulheres que estão nos procurando para a formação. Que até teve uma pessoa que lá atrás falou que quando você falou, Lu, eu médica veterinária, teve uma pessoa que falou assim, eu filósofa, tô aqui pensando o que vai rolar, né? Tipo assim, e eu acho que tem tudo a ver, inclusive, uma filósofa ser doula. Porque os caminhos que nos levam para a doulagem, ele também não precisa ser único. Tem uma pergunta que rola assim, mas eu não sou mãe, eu posso ser doula? Você pode ser doula se isso é um chamado para você, se você se reconhece, você se enxerga nessa vivência. Porque a vivência da maternidade, ela pode te trazer esse chamado. Mas para outras tantas mulheres nunca foi a sua experiência do parto, foram outras, né? Eu acho que ele perpassa pelo desejo e por a gente desenvolver todo dia a empatia de olhar para o outro e ajudar o outro a buscar o seu caminho. E não a gente tentar trazer ele para um caminho que é dito como certo. Porque a gente tentou romper exatamente dessa lógica medicalizante, então a gente não pode colocar a família em outra lógica medicalizante. A gente tem que colocar a família, dar o apoio físico, emocional ali que a gente tanto fala para a doula, exatamente para ela conseguir reconhecer qual é o caminho que lhe faz sentido e percorrer ele, né? Exatamente, assim. Até porque tu já imaginou de trazer a nossa história e falar assim, não, belezinha, né? Não vai dar para você viver a sua história aqui desse jeito aqui, mas ó, partiu Florianópolis. Quem que anda 750 quilômetros? A gente contrata lá alguém e aí tu fica lá quase 2 meses, porque eu fiz isso daí, por que você não pode fazer? Então é muito isso, né? A gente entender que a nossa vivência, a nossa experiência, ela tem ela nos é importante, né? Ela faz parte da nossa Constituição. Mas a gente vai ter ali com esse olhar, esse estado de espreita, de escuta, né? De auxílio, de ser esse. É como se a doula fosse um espelho que a mulher consegue falar para outra pessoa, mas ao mesmo tempo ela se escutar, né? É uma espécie até de terapia, porque às vezes é aquele lugar que ela consegue se sentir, às vezes não é sempre, né? Esse lugar que ela consegue levar, seja as angústias, os medos, os anseios, as dúvidas, seja desabafar, seja com relação, sei lá, a questão familiar dela, marido, sogra, mãe, a história de si, a história dessa criança, o que significa aquele ser ali, né? Então, a doula, ela acaba perpassando também várias nuances, né? E o papel fundamental dela ali é o de escuta e de entender que ela está colaborando para a vivência do outro. E essa construção vai ser do outro, né? Então, eu já tive experiências em que a pessoa me procurou, porque tinha vivido, assim como acho que foi a Bruna, né, que falou que chega na doula na segunda experiência, e que ela acreditava, né, ela estava vindo de um profissional que disse que ela não poderia ter parto, enfim, pela condição que ela tinha. Então, ela não teve uma vivência boa da cesárea dela, e ela falou assim, Lu, eu vou te contratar, porque eu quero ter um suporte lá. Depois que nasce o bebê, eu sei que eu vou ficar sozinha, que não tem ninguém ali 100% disponível para mim. E eu não quero mais viver do jeito que eu vivi. Eu quero viver essa cesárea de uma forma diferente. Acabou que no meio do processo, essa construção mudou. Ela mudou de profissional e teve um parto super rápido, enfim.
E foi muito bonito. Mas não fui eu que falei assim, não, Fulaninha, senta aqui, deixa eu te contar que você pode parir, que a gente vai parir esse neném. Não, né? É uma construção individual. E essa é uma das bonitezas que eu vejo na atuação da doula, assim. É ser esse espaço de escuta, né? De ter a mulher conseguir ter esse refúgio, né? Eu trago muito no curso, até mostro lá a imagem que a doula ela faz esse papel de guardiã, porque é o que eu acredito mesmo, né? Eu acredito muito. Uhum, sim. Teve a. Teve Neia, talvez eu fale, se eu falei seu nome errado, desculpe, tá? Mas é que vou acompanhar, que ano que vem eu vou fazer o curso, sinta esse chamado. Faça mesmo, se você sente esse chamado, você tem que atendê-lo, né? E aí, Lu, como a gente bem esperava, faltam 9 minutos para acabar a nossa live. E aí eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre como que tá o formato desse curso, assim, né? É, essa terceira edição, ela nasceu dentro de uma pandemia, dentro do caos, instrutora de yoga. Ai, super legal. Faça mesmo, né? Se você sente que é esse caminho, eu acho que você tem que se aproximar, né? Mas o nosso curso de doulas, o primeiro, então, como a Lu pontuou, né, veio de um chamado também da Lu, até porque a ideia é a gente propagar, coletivizar, pipocar mesmo, porque a doula, ela não atua só no cenário do parto, na hora que o bebê está passando ou está nascendo, né? Ela atua nisso. Então, eu sou uma profissional do hospital, uma profissional instrutora de yoga, eu tô com esse olhar e com esse acolhimento. E quanto mais essa visão se atravessar, tem muitas fotógrafas que fazem os cursos com a gente, eu acho isso de uma sensibilidade absurda, porque você vai registrar um momento único para a pessoa, né? Então você ter esse olhar sobre o nascimento é muito válido, enfim. Mas a ideia é que a gente multiplique isso. E aí, dessa experiência maravilhosa que foi a primeira turma, que foi muito potente, foi uma turma em Pato Branco, a gente já tinha a nossa segunda turma aberta, né? Já tinha várias inscritas e aí acontece uma coisa chamada pandemia. E após muitos adiamentos, e discussões e reflexões, a gente decidiu bancar essa formação online, até porque a gente acreditava, e a gente continua acreditando, que mesmo o mundo com aquele cenário, a gente isolado, ainda estamos com muitos cuidados, o cenário ainda pede muitos cuidados, mas naquela época estava assim, a gente mais na escuridão ainda, né? E, e a gente acreditava que aí sim que a gente precisa, né? De pessoas que olhem para esse nascimento, que olhem para essas famílias que continuam nascendo mesmo em momento de pandemia. E a experiência online foi sensacional, assim, né, Lu? Não sei se você quer acrescentar, né? Mas a nossa experiência foi potente demais. E no meio dessa nova vivência, que foi uma formação online, com uma metodologia de a gente se manter na relação, da gente discutir, da gente respeitar essa subjetividade, além, claro, de manter a atualização científica, que a gente prima bastante, surgiram uma demanda para um curso intensivo, porque nosso curso online foi ao longo dos meses, e para algumas pessoas uma modalidade intensiva seria positiva. A Bruna falando, o curso é maravilhoso. E aí surge esse curso intensivo que começa agora dia 1º de março e a gente tem 2 semanas, todas as noites, exatamente para quem não consegue investir longo período, todos os sábados durante alguns meses, com uma carga horária não só de aulas palestradas, de aulas orientadas, mas também com muita discussão de conteúdo, de muita reflexão, de muito material para a gente estudar e debater. Além de mim, que sou uma das professoras, a Luciele e a Andréia, a gente tem o Fábio e a Carol, que são 2 enfermeiros obstétricos maravilhosos, que têm uma trajetória linda
no cenário da humanização e da obstetrícia, que são nossos parceiros, e que, não tem nem palavras para falar, né, dessas aulas que são assim maravilhosas. Então, É. eu, assim, claro que a gente é suspeita, né? A gente vai ficar falando que estamos vendendo pão, mas, assim, Ai, eu mas é tive uma maravilhoso. formação. Vamos vender o pão mesmo, né? Porque coisa boa a gente tem que vender, tem que propagar, né? Assim como a atuação do curso também. Mas eu tenho várias formações e eu fiz 2 cursos de doula, então eu posso falar que, de fato, nosso curso é muito bom. E traz um olhar, eu diria que singular, assim. Eu acho que a gente fez um casamento bem bom da nossa visão de mundo e, e olha, é potente. É O bem pão isso, pão bom. A Patrícia Não disse que não vejo tem a hora. hora. A Paty, acho que foi uma A das gente primeiras a também. se inscrever. Isso aí, tá chegando, Ai, né? que delícia. Dia. E nós ainda temos vagas, né, Vani? Estamos recebendo ainda as inscrições também para quem quiser concorrer à Bolsa Integral, né? Tendo aqueles pré-requisitos, a pessoa também pode ter se inscrevendo, ainda a gente está recebendo os formulários. E nós também não estamos vendo a hora de começar e de partilhar e de ter novas doulas atuando. A gente já está fazendo a supervisão, né, das doulas que já fizeram o primeiro módulo, a supervisão prática mesmo, esse acompanhamento. Então já tem muitas que estão atuando. E dá um quentinho no coração, né? Porque a gente vê que esse propósito nosso também acontecendo. Muitas pessoas essas que não tinham intenção de atuar no cenário do parto, mas já estão levando esses conhecimentos para a sua assistência. Esse ampliar de olhar, eu acho que é fundamental, assim. Inclusive, é o que eu vejo que falta muito nos profissionais, a gente que tem essa formação mais acadêmica, mais enquadradinha, né? Ali, eu acho que amplia muito a gente fazer uma formação como a nossa, que ela é de muito diálogo, né, Vani? A gente traz muito conteúdo, mas ela, apesar de ser, e aí isso eu acho que foi o que mais me surpreendeu, assim, a questão do ser virtual, é a construção de diálogo, assim, é a troca, né? Essa questão vivencial, inclusive, foi trazido, né, na outra live que foi feita, né, com a Luna, isso, assim, do quanto ela se impressionou, inclusive, com essa questão vivencial mesmo sendo virtual. Então, fica o convite para quem está na dúvida, corre, que ainda dá tempo. Isso aí, Sim. Vani. Bom, é Vocês isso, né? A gente tem. tá? Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que cada vez que abre uma turma, a gente fala também dessa missão que a gente acredita, né? Eu acho que cada um tem a sua maneira de transformar o mundo, de atuar no mundo, tanto florescer como acolher materno, como você, né? Enquanto profissional, tem essa proposta de ser na construção da perinatalidade, da parentalidade. Então, eu acho que fica o convite para quem sente o mesmo chamado, porque juntas a gente vai conseguir mais transformação e a gente vai conseguir melhorar ainda mais esse cenário, né? Então fica o Sim. convite e, e nos vemos em breve, né? É. E outra coisa, Vani, que vale a pena até a gente falar, assim, quando a gente pensa em pulverizar, agora o Instagram acho que está dando mais tempo, né? Mas que, enfim, se cair, Tá? Então ah, tá. Se cair, a gente se despede rapidinho, a, assim. a questão assim de quem tá, que tem muitas que às vezes, eu sou a única aqui na cidade, né? Você é a primeira. Eu também já passei nesse lugar, já estive nesse lugar. Vânia, eu acho que você é um pouco diferente porque Curitiba, né? A gente está falando de capital, enfim, a gente entende a dificuldade que a gente tem quando a gente está iniciando. Uma coisa que vale a pena é assim, ó, conhece uma amiga, conhece alguém que também tem interesse, arrasta junto porque faz toda a diferença. Isso, inclusive, eu falo muito não, mas eu falo no curso do quão é importante a gente ter parceria para ter trabalhando junto, porque é uma atuação, quando a pessoa pensa em atuar necessariamente, que exige bastante, né? Então é muito bom, sempre é bom a gente ter com quem contar,
Mas na doulagem é muito importante, né? Muito importante para que a gente consiga ter assegurando essa presença junto da família, para que a gente consiga também ter um ombro para chorar as pitangas, né? Para poder estrategiar junto, enfim. Então, fica o convite também nesse reforço para quem está inscrita e que tem um pouco desse receio. Junta amiga e bora, porque com certeza ajuda bastante também depois no sentido de estar atuando. Com Acho que certeza. é isso da minha parte. Que bom Acho que é falar contigo, isso. Dani. Sempre é bom, né? A gente fica com saudade. E eu falei que Sim, a é gente ia sempre se muito legal, desatar, né? falei que a gente ia se desatar a falar, né? Sim, não, a gente vai fazer bem rapidinho essa live, daí a gente tá aqui sem tempo já. Mas é ótimo, é sempre ótimo. E a Bruna relembrou aqui do programa de bolsas, então são profissionais do SUS que a gente está ofertando algumas bolsas, então pode entrar tanto no site ali da Luciele, quanto também na página do Instituto, que a gente tem a divulgação de quais são os requisitos e o que as pessoas têm que fazer para concorrer, porque sim, todos os cenários são importantes, mas com certeza fortalecer o nosso sistema público de saúde gratuito, universal, é muito importante. Então, as bolsas estão lá para quem tiver interesse. E é isso, né, Lu? Beijo, Muito agradeço obrigada para quem quem ficou ficou aqui com com a a gente até gente. o final. Isso. Foi um prazer estar aqui. Então tá. Beijinho, Vanessa. Beijo. Até. Até mais. Tchau. Tchau.